Fala galera, vamos para mais uma aula de aprofundamento. Dessa vez vamos pegar a questão de logaritmo. Logaritmo para militares, para a escola naval, para IME pro ITA, para FUVEST. Em que nível que você tem que saber essa matéria? Cara, as questões que caem inclusive para FUVEST servem muito bem para você treinar para o IME pro ITA e para essas demais provas. Então, sem preconceito, pegue provas também da FUVEST quando você tiver esgotado um pouquinho mais o seu leque de questões para resolver do IME e do ITA, que elas são muito boas mesmo para você treinar para a sua prova e vice-versa, ok? Então vamos lá, gente. O que vai acontecer aqui? Ele quer que a gente resolva o sistema, questão da Escola Naval 2012. Aparentemente, o que isso aqui tem a ver com logaritmos? Nada, mas você vai ver que tem tudo a ver. Uma das maneiras de resolver isso, primeiro, existe uma solução que a gente chama de solução trivial. É aquela solução um pouco mais escancarada, um pouco mais visível. E que se tudo der errado, pelo menos, você tem aquela solução para dar de resposta, principalmente se a prova for o quê? Discursiva, tá? Então o que você vai ter aqui? Se você observar bem, os valores 1 e 1 para o x e para o y vão obedecer às duas equações que eu tenho aqui, sem recair em nenhuma restrição, sem recair em nenhuma pinima de condição de existência, nada. Simplesmente, se eu botar o x igual a 1 e ao mesmo tempo o y igual a 1, eu já tenho uma solução perfeitamente aceitável. Então, isso eu chamo de solução trivial. É aquela solução que você vê no olho, que você bate o zóio ali e percebe, ó, isso eu já sei que serve como resposta, tá? O problema é que algumas pessoas querem sempre insistir na ideia de que só tem isso aqui como resposta, e claro que não. Ou talvez não. Certeza você não tem. E aí você vai ter que pegar e realmente fazer a questão não para valer. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui e nomear cada equação dessas como 1 e 2 e começar mexendo na 1. Das várias maneiras que eu tenho de fazer, substituir uma dentro da outra, né, etc., uma que é um pouco mais receita de bolo, embora pareça não tão comum, é tacar log em ambos os lados. Logaritmo, mesmo a questão não tendo nenhum indício disso. É uma forma mais cadenciada, menos na adivinhação de, às vezes aqui na hora de você começar a encaixar um dentro do outro, você dá uma volta tão grande que acaba cortando tudo e achando 1 igual a 1. É a pior sensação do mundo, você não sai do lugar. Quer dizer, a pior sensação é você fazer uma besteira tão grande e achar, sei lá, 1 igual a 0. Mas você andou em círculo depois de um tempão, perdeu tempo com a questão e ó, o tempo ó, já era. Então aqui é um jeito de você ter um caminho certinho de fazer sem ficar na base do chute. E aí você vai tirar o log em qualquer base. Eu sugiro, como sempre, que não tenha indício mais forte de outra base, que seja o log na base 10, ok? E aí, isso faz com que você possa fazer aqui um peteleco em ambos os lados. Joga o y para frente, joga o menos 2 para frente. Fica y que multiplica log de x igual a menos 2 que multiplica log de y. E aí você vai isolar isso desse lado, ó. O que você vai ter então aqui? Que o log de x sobre o log de y vai ser menos 2 sobre y. E aí no outro você vai ter o quê? Pega aqui no item 2 e o que você vai ter aqui? Taca log em ambos os lados. Fica log, então, de y elevado a x igual a log de 1 sobre a raiz de x. Que aí esse x vem para frente, fica x vezes log de y igual x elevado a menos meio, né? Log aqui do x elevado a menos meio. E aí esse menos meio também vem para frente. Então você vai ter que x que multiplica log de y é igual a menos o meio que multiplica o log do x. Vamos tentar chegar à mesma situação que eu tenho ali. Ou seja, ficar com o log sobre o log de um lado e o que não tem o log do outro. Minto, ficar com tudo que tem log de um lado e o que não tem o log do outro. Perfeito? Que aí você vai ter o que aqui?
você vai ter o seguinte aqui, ó, pintou uma dislexia aqui, ó. Vai ficar log de x sobre log de y, vai ser igual, no caso aqui, a x dividido por menos meio, né, que ele vem para cá. E dividir por menos meio é o mesmo que dobrar o cara, mantendo um sinal de negativo. Então, assim, o que está acontecendo quando eu chego nesse ponto? Eu estou praticamente achando a mesma coisa por dois caminhos diferentes. Se eu estou achando a mesma coisa por dois caminhos diferentes, eu posso pegar isso e igualar aquilo, que eles são iguais. Eles já são realmente a mesma expressão. E se eu trabalhar com esse resultado final, ao qual a gente chegou em ambas as equações, você vai ter que menos 2 sobre y vai ser igual a menos 2x, e aí fica aqui, ó, o x vezes y, ele é igual a 1. Ainda bem que isso bate com a solução trivial que a gente achou, né? Que daria 1 vezes 1, perfeito? Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter, no caso, que aqui você acaba tendo que voltar e substituir isso em uma das duas equações. Você vai ter, então, o que ali, ó? Fica que o y é igual a 1 sobre x, que é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Então, você tem que o x elevado a y seria igual a y a menos 2, né, galera? Só que eu estou transformando o y em x elevado a menos 1, ok? Então, se você está pegando e está fazendo isso, o que você vai ter então aqui? Você pega e vai ter potência de potência, ou seja, um x elevado a y igual a um x ao quadrado. Então, se eu tenho, no caso aqui, potências iguais, o que você vai ter? Você aqui, ó, primeiro, teria que olhar para a base, que se a base for igual a 1, você já vai ter o quê? O mesmo resultado, independentemente do expoente. Porque as pessoas geralmente se viciam em olhar direto o expoente. Porque geralmente a equação que você chega, a qual você chega, não tem o x em aberto. A equação geralmente é assim, ó, 3 elevado a y igual a 3 ao quadrado. Aí o cara já vê a mesma base, 3 de um lado e 3 do outro, ele investe em olhar apenas para o expoente. Mas isso pode dar um problema. Em casos como esse, em que o x está aberto, você tem que lembrar também que a base, se ela for igual a 1, 1 elevado a qualquer coisa é 1, e aí já vai dar igual um lado ao outro. Mas isso eu meio que já fiz aqui quando eu escrevi a solução trivial. Então não precisa escrever de novo. Mas se você tivesse esquecido e falar assim, pô, eu só vejo no olho, não. Neste momento aqui, em que eu estou nessa igualdade, você teria que botar olhando para a base, x igual a 1. Olhando para o expoente, você vai ter o quê? Que o y vai dar 2, tá? E aí eu estou achando o y. São dois casos. Ou x é igual a 1, e aí tu vai lá em outra equação e acha o y correspondente, ou o y é igual a 2, e você vai lá em outra equação e acha o x correspondente. Que nesse caso aqui eu posso usar essa do produto, né? O produto x por y, ele é igual a 1. Com o produto x por y, ele é igual a 1. Se você tem então ali que o seu y vale 2, fica x vezes 2 igual a 1, ou seja, o seu x será igual a 1/2, tá bom? E aí, repara que ele está querendo a soma de todos os valores x e y que se encaixam no que ele pediu. Como ele está pedindo a soma de todos os valores x e y que se encaixam onde ele pediu, essa soma vai ser igual a quê? A 1 mais 1 mais 2 mais 1/2. Vai ficar então 4 mais 1/2. Vai dar então 9 sobre 2, tá? Que é o que ele queria, marca a sua letra I. Tudo bem, galera? Pega aqui, vou dar um espaço pra você tirar a sua maravilhosa foto, que dessa vez eu caprichei. Vê se tá tudo ok e vamos embora para a segunda questão. Valeu, galera. Qualquer coisa, lembra de mandar dúvida no chat, que a gente está sempre preocupado contigo. Bom, agora vem coisa casca grossa por aí. Nessa questão, a gente tem que o log de AXY na base A é 50, que o log da raiz de x sobre z na base A é 22, sendo que ele fala que cada log de x de y de z na base A é um número primo. Isso é uma informação mega importante, então no seu material, sublinhe isso aí que isso vai matar a questão. Agora, o que você vai ter aqui? Nesse caso, você vai ter o seguinte,
Você pega, no caso aqui, e aí você vai ter o quê? Pega e vamos, por enquanto, abrir cada log que eu tenho, porque assim, por enquanto eu não sei como que eu vou usar as informações que eu tenho para chegar ao valor dessa expressão aqui. Será que eu vou ter que achar cada log de x, y, z um número em separado? Ou será que dá para chegar direto a isso aqui sem passar pelo valor em separado de cada um deles? Tem questão que é assim, você não tem como achar o log do x, mas no final você junta as informações e consegue de cara ir direto ao produto sem ter cada log em separado. Vai depender dos dados que eu tenho aqui, como que eu vou trabalhar com eles. Então, se eu pegar a primeira expressão e abrir, isso aqui é log do produto. Como é log do produto, vai dar o quê? O log do A na base A, com o log do X na base A, com o log do Y na base A. Isso vai ser 50. Só que log na base A de A, como os dois são iguais, isso vai dar 1. E aí, o que você vai ter aqui, ó? Você vai ter que passar 1 para a direita. E aí, você vai fazer o quê? Vai ficar o log do x na base A mais o log do y na base A igual a 49. Isso aqui parece que não, mas já é um indicativo bizarro do que você tem que fazer. Porque, gente, esses logs não são quaisquer valores. Se fossem quaisquer, meu amigo, para dar com número real, para dar a soma 49, você tem uma infinidade de valores e de possibilidades. Agora, eles sendo números primos, se reduziu muito os casos que você tem. Vamos pensar, menor primo é o 2, né? Então você vai ter o que aqui? Se aqui for 2, aqui vai ser 47. Agora, inclusive, vamos pensar. Aqui eu peguei o número par, não foi? Vamos pensar na paridade do que eu estou fazendo. Aqui é par e aqui é ímpar. Par mais ímpar, né? Dá ímpar, sabe disso. Porém, o único par primo que eu tenho é o 2. Se eu botar os demais primos aqui, eu vou estar usando um ímpar, e o outro também vai ter que ser ímpar, mas ímpar com ímpar dá par. E aqui a resposta é ímpar. Não tem outra combinação entre dois primos que eu posso usar aqui sem ser essa que eu coloquei, porque senão seria ímpar com ímpar, que vai dar par, e aqui é ímpar. Peraí, só tem uma. Na verdade, tem uma outra, que é permutar os resultados que eu coloquei aqui. Essa, tudo bem. Mas você percebeu que eu não fiz na tentativa e erro? Geralmente eu vejo a pessoa fazendo essa questão, meio que tipo assim, eu tentei o 12,47, tentei o 47,2 e não vi mais nenhum. Mas o caso fala assim, eu não vi mais nenhum. De repente, eu vi para ele agora e falo assim, fulano, esse caso aqui, eu não tinha visto, não tinha pensado nele. Não está muito amarrado o pensamento do cara. Ele tentou, viu que não conseguiu mais nenhum e tá lá, vou botar isso aqui, mas será que é mesmo? Ele tá meio que lá se cagando de medo, verdade é essa, de ter algum outro par que ele tenha esquecido e deu mole. Mas do jeito que eu te falei, não tem outro par. Eu não tô chutando balde. Eu tô falando o quê? Tem que ser par com ímpar, porque tem que dar ímpar. Se for ímpar com ímpar, que são as teóricas outras possibilidades de usar número primo, vai dar merda. Você não vai conseguir chegar em um número ímpar no final. Por isso que os dois casos são só esses. E tem importância a ordem? Tem sim. Porque vai depender de quem tiver aqui para eu combinar com Z e o resultado do log dele dá um primo também. Entendeu? Porque se eu pegar o log do x na base A igual a 2, você vai ver que aqui vai me dar um resultado para o Z. E se eu pegar o log dele na base A igual a 47, vai me dar um resultado diferente para o Z. Isso vai influenciar na questão inteira, tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um caso 1, isso aqui é um caso 2. Então se eu vou agora para a segunda equação e já abro, ó, isso aqui é a mesma coisa que o log na base A de x sobre z elevado a meio. E isso é igual a 22. Só que aí você vai ter o quê, ó? Esse meio ao qual você está elevando, ele vem para frente, vai ficar um meio aqui. E aí o 2 vem para cá, isso vai dar o quê? 44. Você vai ter o log de x sobre z igual a 44, ou seja,
vai dar o log do de cima menos o log do de baixo igual a 44. Aí vamos ver, galera. Possibilidades. Se eu colocar, então, aqui o log do x na base A igual a 2, se isso aqui for 2, pô, vai ficar bem tosquinho, né? Que aqui vai ter que dar o quê? Vai ter que dar, no caso, menos 42, não? Vai dar até negativo, que já seria estranho. E, pô, óbvio que não é primo, ele é par. Então, esse caso aqui tá fora. Lembrando que os 3 logs, o enunciado fala, não sou eu, que tem que ser números primos. Então, se eu pegar aqui o log do x na base A, que nesse caso morreu, né? Igual a 47, aí aqui vai ter que dar 3 para o resultado ser 44. Perfeito! 3 é primo. Com isso eu confirmo que o log do y também é 2. Com isso eu tenho os 3 logs. O do x na base A dando 47. O do y na base A, que agora eu confirmei que é 2. E o do z na base A, que agora eu confirmei que é o quê? Que é 3. Então, você vai ter aqui, ó, que a expressão que ele está pedindo vai ser justamente o log na base A de xyz mais 12. Só que log de xyz, galera, o que é, né? Você vai abrir isso aqui e vai ficar lá dentro um log mais o outro. Estou fazendo a volta da propriedade, né? Soma de logs mesma base, você multiplica. Aqui eu só dividi nos 3. E aí, cada um deles tem os valores que você tem ali. 47, 2 e 3. Tá dando 49, 52, mais 12. Fechou, ó. Raiz de 64. Isso tudo vai ser, no caso, então, igual a 8, tá? Então, temos aí o resultado que ele queria, ok? Espero que você tenha printado, tenha aí aproveitado tudo que a gente viu aqui nessa aula. Sai até da frente você poder fazer aquele print, poder fazer aquele mapa da questão aí que você tanto adora. E, galera, então é uma questão que, tipo, realmente é uma questão difícil. Uma coisa é você me vendo fazer. Outra coisa era na hora ter essa ideia toda que eu fiz aqui, principalmente nesse ponto. Então vamos treinar para abrir a sua mente, para você conseguir cada vez mais ter a percepção, tá? Ter a malemolência de fazer questão que nem essa aqui. Beleza? Valeu, galera! Bom, minha gente, agora é uma questão um pouco mais fácil, que é assim, uma questão até comum e que não sei por que o pessoal dá mole, talvez por nunca ter feito uma parecida antes. Então aqui você tem uma questão que ele tem, cuidado, nos eixos que seria horizontal e vertical, não o x e o y, isso é na verdade um log de x e um log de y. Isso quando você estiver na faculdade, você vai ver que é uma coisa chamada de linearizar a função. Na UFRJ, por exemplo, que eu sei que de repente para quem está nesse plano é o foco de alguns, isso é dado no laboratório de física experimental, o cara faz várias experiências, né? O pessoal faz várias experiências e aí acaba que eles pegam uma função que é de repente do segundo grau, que é exponencial, e tem um processo que você vai ver qual é, que lineariza, ou seja, você adota um valor diferente nos eixos x e y para aquelas informações observadas, ao serem ligadas os pontinhos delas, darem uma reta. Por quê? É mais fácil estudar a reta do que uma curva completamente desconhecida ou num formato que não é um padrão, exponencial, do segundo grau, que você pode ficar perdido. E a da reta é muito aqui conhecida e tem aqui os parâmetros, o A e B, muito usualmente, né, já tem a tangente do θ, tem inclinação, tem o de córtex y, é mais fácil de trabalhar, tá? É mais conveniente por vários motivos. Mas assim, aqui na questão mesmo, isso é para você entender a questão. Agora, para você fazer a questão, é ridículo, tá? A questão não é difícil. O que você tem que fazer aqui, para você não se perder, é você pegar e você trocar esse log de x pequeno para um x grande e esse log de y pequeno para um y grande. Que aí, o que vai dar isso aí? Isso virou uma reta, virou esse xy, então virou uma função do primeiro grau. Eu tenho um y que é igual ao quê? A um ax mais b, onde eu quero achar o a e onde eu quero achar o b. Na verdade, o b eu já tenho. O que é o b? É onde a reta corta o eixo vertical. E o que vai ser o a, minha gente? Se eu já tenho que o b vale isso, ó, você tem o que até agora? Que o y está dando ax mais 2. Mas aí,
tem esse pontinho que eu não usei ainda, que é 2,6. Se eu jogar, então, esse ponto lá dentro, fica quando o y vale 6, o x vale 2. Aí fechou, né? Fica 4 igual a 2a. Fica que o a dá 2, assim como o b. Então, logo, o que você vai ter aqui? Você vai ter, no caso, que você vai ter um y que é 2x mais 2. Só que isso deve ter até aí para marcar, mas cuidado, isso é pega garoto, porque isso aqui não tem, no caso, relação com as variáveis originais. Eu criei esses x e y grandes. Eu tenho que voltar agora para as variáveis que estavam desde o início, que são os x e y minúsculos. Você tem que pegar, então, agora aqui, cada x e y que você tem e voltar para os logs deles, que são as variáveis mesmo que eram para ser usadas desde o início. A gente troca porque fica muito mais compreensível para todos trabalhar até esse ponto desse jeito, mas agora eu tenho que voltar para achar a verdadeira equação e relação entre eles. Moral aqui para te dar. Você, para sair do lugar aqui, não fica no chute. Joga tudo que tem log para um lado e tudo que não tem para o outro. Então, esse 2 log, ele virá para a esquerda, para ficar junto do log do y. E aí, ó, eu não tenho como fazer log menos log se tiver esse 2 atrapalhando aqui na frente. Eu vou fazer o quê? Caminho contrário ao do peteleco. Você vai jogar ali em cima, e aí você vai ter log de y menos log do x ao quadrado, tudo isso igual a 2. Bem melhor, né? E aí, beleza, diferença de logs com a mesma base que a base 10. Então, isso fica o quê? Você vai ter, então, que o log de y sobre x2 vai dar 2. Só que isso aqui é um log da base 10, né? Lembra, pelo amor de Deus, da definição de log, que tem gente que mesmo nesse ponto, num aprofundamento já essa altura do campeonato, ele ainda se atrapalha ao voltar de logaritmo para exponencial, o que é um erro imperdoável, meu querido. Se eu tiver que log de A na base B é C, isso é a mesma coisa que falar o quê? Que o B elevado a C dá A. E aí, então, aqui é a mesma ideia. O 10 ao quadrado, ele tem que ser igual a y sobre x2. Logo, isso dá 100, ou seja, o y ali vai ter que ser igual a 100x ao quadrado. Isso sim é a verdadeira relação entre as variáveis que ele estava pedindo. Beleza, galera? Isso realmente é o que ele queria, tá? Era esse daqui o objetivo dele e não outra coisa. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, temos mais uma questão feita. Não é a primeira vez que eles colocam uma questão dessas. E repara, era uma linha, a questão final, né? A relação final deu uma função do segundo grau, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, já que nos eixos aqui era uma relação entre logs, e ali o que ele quer mesmo é uma fórmula com y e com x. Show? Se tiver dúvida, já sabe onde procurar a gente. Não se esqueçam de acrescentar também a gente no Instagram, que lá a gente vive divulgando vídeos de 1 minuto, que são spots rápidos sobre as matérias dos vários vestibulares do Brasil afora. Valeu, gente! Forte beijo! Tchau, tchau. Questão 4, galera. Ele quer que você resolva essa equaçãozinha daqui. Questão que foi da AFA. Bom, o que eu posso começar fazendo aqui? Primeiro, cuidado, que algumas pessoas em sala mandam isso daqui, ó. Ah, eu já entendi. Essa propriedade de B elevado ao log de A na base B. Mas para você usar isso aqui, essa base não teria que ser igual a essa? Isso não está acontecendo aqui em cima. Você está confundindo. Teria que ser esse igual a esse, não esse igual ao de cima aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, embora essa propriedade seja verdadeira, é até bom botar aqui para você relembrar, ela não é aquilo que eu vou usar para fazer a questão de agora. A dica, mais uma vez, claro que um pouquinho de visão ajuda, mas é você tacar log em ambos os lados. Geralmente, a mesma base que eu já tenho aqui em algum lugar aparecendo, que é essa base 4. Dessa vez ela é muito mais indicada do que você pegar e usar a base 10.
Tá legal? Cuidado com isso. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar, no caso, e vai tacar o log na base 4 à esquerda e à direita da equação. Então, vai ficar assim. Eu vou botar de uma cor diferente para você enxergar melhor realmente o que está se passando na questão, né? Você fala, pelo amor de Deus, me ajuda. Já conheço meu eleitorado e sei que você precisa de muita ajuda. Então, aqui você vai ter que... Isso vai dar também à direita o log de 16x na base 4. Só que aí esse expoente você pode pegar e jogar multiplicando para frente, porque isso aqui virou meio que um expoente do logaritmando desse log grandão, né? Como um todo que eu tenho. Isso aqui todo um log só, onde esse cara é o logaritmando dele e está elevado a um expoente que por peteleco vem para frente. E aí justamente essa é a função de tacar o log. Me livrar desse expoente que vem para frente multiplicando. E agora você vai entender por que eu escolhi justamente a base 4. Que ele vem para frente multiplicando, ele saiu daqui e vem para frente multiplicando um outro log que também já estava na base 4. E aí facilita muito a nossa vida nas contas. Já desse lado aqui, isso é log do produto. Então vai dar log do 16 na base 4 mais o log do x na base 4. Se você quiser, você pode chegar e chamar de y esse log, né, da base 4 do x. Lembrando que isso aqui, ó, qual é o número que leva o 4 para dar 16? Vai ser ao quadrado. Então ficou y vezes outro y. Y então é elevado a 2 igual a 2 mais y. Logo passa esse y para a esquerda, ficou y ao quadrado menos y menos 2, tudo isso igual a zero. Produto menos 2 soma mais 1, menos 1 e 2. Então, ou você tem que o log do x na base 4, que o y, perdão, primeiro, né, vale menos 1, ou você tem que esse y que a gente inventou vale 2, tá? Então, agora é só voltar e achar o x correspondente. Ou você vai ter o quê? Que o y dando menos 1 é porque o log de x na base 4 dá menos 1, ou seja, o x vai ser 4 a menos 1, o que vai dar 1 quarto. Ou você tem que o 2 é o log do x na base 4, então o x vai dar 4 ao quadrado, que vai ser 16. É isso que ele queria, tá? Se eu não me engano, ele quer, na verdade, olhar aqui, a soma das soluções, não é? Se ele quer a soma das soluções... me passa aqui? Valeu. Então, se ele quer a soma de todos os valores, aí é só você pegar e somar 16 com 1 quarto, que isso vai dar, então, 65 quartos, que é a verdadeira resposta da questão, porque ele pediu para eu somar os dois valores encontrados, tá? Também só isso, nada demais. Beleza? Questão tranquila, desde que você saiba esse pontapé inicial aqui, que foi extremamente importante para a questão. Vamos para o número 5 já, no embalo? Número 5, questão da escola naval. Eu tenho que f é igual a 1 sobre 1 mais e elevado a x e quero a inversa da função. Simples, direto e reto assim. Como que eu vou inverter? Você já sabe que coisas que envolvem exponencial, geralmente, quando inverter, vão recair em função logarítmica. Então, você tem que pegar aqui e seguir aquele passo a passo que a gente explicou da inversa, né? Que é o que, gente? Trocar x por y. Lá na aula de embasamento você viu isso. Então, onde tem f, escrever y é a mesma coisa, só que agora a gente vai trocar. Onde tem y, escreve x. E onde tem x, escreve y. Fiquei com isso daqui. E agora a sua tarefa é, no caso, isolar o novo y encontrado. São sempre esses dois passos que você vai seguir para você pegar e você chegar até aqui a inversa. Então, joga isso aqui para a direita. E aí fica x
mais x com e elevado a y igual a 1. Então, joga agora esse x para a direita, fica x com e elevado a y igual a 1 menos x. E aí, isola tudo que tem y de um lado. Então, a sua meta para não se enrolar é ter o que na cabecinha? Que você vai deixar as coisas que têm y de um lado e as que têm x do outro. Se você começar a jogar de lá, jogar de cá aleatoriamente, daqui a pouco você não saiu do lugar e teu tempo novamente se perdeu. Eu sempre fiz o tempo que tu vai fazer uma prova que o tempo não é generoso. Então, ó, fica isso aqui. E aí, você vai terminar fazendo o quê? Você pode tacar log neperiano em ambos os lados. Você pode também já, na sua cabeça, associar isso aqui a um log, porque isso aqui está com a cara de base elevada a log, dando logaritmando. Mas tem pessoas que não têm essa facilidade de ver isso. E aí você taca log neperiano, porque se tem o E, eu não vou tacar na base 10. Coisas que envolvem o E, geralmente, na esmagadora maioria das vezes, clamam por você fazer um log neperiano. E aí, você jogando o y para frente, vai ficar y que multiplica o log na base E. Mas o que é o log neperiano da base E? É o log do E na base E. É 1. Então, você vai estar multiplicando y por 1. Você vai ter que y vezes 1 é igual a esse log que eu tenho aqui. Só que, minha gente, quando você termina de isolar o y numa questão de inversa, aquele y isolado ao qual você chegou já é justamente a f menos 1 do x. Então, isso que você tem no caso aqui é a inversa que ele tanto queria, tá? Ele pediu a inversa e achamos, finalmente, aqui a inversa da função. Tá legal? É só achar a inversa mesmo, não usar mais para nada, é a questão realmente bem simples. Então, pega aqui e refaz se você teve dificuldade a 4 e a 5, que foram questões mais fáceis que as 3 primeiras. Estou sendo sincero. Se você tem dificuldade, volta, refaz. Você está numa plataforma de videoaulas. Então, amigo, por que você não tira proveito disso? Em sala de aula normal, você nunca teria a oportunidade de sala 200 alunos, 300 alunos, tudo cheio, de repente um lá comendo no esporro e inibida a dúvida do outro, você fica com vergonha, e aqui você não tem isso. Então, ficamos por aqui, tem mais questão vindo, para por essas primeiro para a gente seguir. Fui! Questão aparentemente inocente, mas que muita gente tem dúvida. Uma questão de inequação logarítmica. Vale aqui fazer um parênteses e relembrar contigo como que se resolve uma inequação logarítmica simples, porque de repente isso ainda não ficou claro para você. Então, toma nota aí se você tinha dúvida nisso, para você aprender isso aí de uma vez por todas. Então, se eu tenho aqui, galera, que o log de x na base b é maior que o log de y na base b, o que acontece aqui? Se a base é maior que 1, aí você não inverte nada. Você tem uma desigualdade aqui e comparando um lado com o outro, você vai ter o quê? Que x é maior do que y. Agora, se eu tiver no caso aqui a base entre 0 e 1, aí você vai ter o quê? Aí, no caso, você tem que pegar e inverter aqui a desigualdade na hora de comparar um logaritmando com o outro. Então, você vai ter que o x vai ser menor do que o y. Então, o grande lance é, eu tenho uma comparação entre o log da esquerda e o log da direita, onde as bases já são iguais, e eu quero saber como que eu vou fazer para comparar quem eu tenho aqui dentro como logaritmando. Isso pode se dar com a mesma desigualdade que já veio no enunciado, que aqui é um exemplo, tá? Aí eu não quero que você decore, tem sempre para cá e tem hora que é para lá e não sei o que. Veio uma desigualdade, nesse caso voltado, um lado maior para a esquerda. Se a base for maior do que 1, na hora de comparar quem eu tenho aqui dentro, nada vai mudar. Então veio maior, continua um maior que o outro. X maior que Y. Mas se a base tiver entre 0 e 1, isso vai ser invertido, ok? Só que há casos que ele é meio safadinho. E aí, geralmente, você olha para a base que você tem e pega e faz o quê? Desenvolve aqui uma relação entre os logaritmandos. Aqui foi o contrário. Aqui o que vai acontecer? Você, no caso aqui, ó, tem que, no caso, já pegar a relação que eu tenho entre os logs para sacar o quê? Olha como aqui parece complicado, mas não é. Primeiro, eu tenho que saber quem é maior, 5/7 ou 3/4.
Por que eu quero saber quem é maior? Porque se você vira para mim e fala que o 5/7 é maior do que o 3/4, entre eles existe uma relação desse maior que aquele, que na hora de aplicar os logs se inverteu, já que o 5/7 é maior, mas com a aplicação dos logs o símbolo de maior ficou o quê? Pro outro lado. Agora, se você vir e falar para mim que o 5/7 ele é menor que o 3/4, aí existe uma relação entre eles que não foi invertida quando você tacou os logs de cada lado ali. E aí vem a grande pergunta: 5/7 é maior ou menor do que 3/4? Bom, aí você pode fazer o seguinte: se essa é a grande dificuldade da questão, e para muitos pior que é, coloca todo mundo sobre o mesmo denominador, né? Que é o MMC, que é o quê? O MMC entre eles é 28. Que aí você vai ter o que aqui, ó? Vai ficar 20 sobre 28 e vai ficar 21 sobre 28, tá? E aí o que acontece? O de baixo é maior, ok? Você tem que, no caso, 3/4 é maior do que o 5/7, ou posso falar que o 5/7 é menor que o 3/4. O importante é perceber que isso que eu tenho aqui é como se eu, partindo dessa desigualdade, tivesse chegado e tacado um log na base B de cada lado. Então, se existe isso aqui, e é como se tivesse tacado um log na base B de cada lado, significa o quê? Que você pegou e não inverteu nada daqui para cá. Se você não inverteu nada daqui para cá, porque é assim que vem no enunciado, tá vendo? Eu não criei nada, tá só igual dele. Mas se a relação é essa e daqui para cá eu não inverti, quer dizer o quê? Que essa base, que até agora eu não tenho nada sobre ela, uma coisa eu já sei, que para não ter invertido, acontece o quê? Que a base ela é maior do que 1, pois não invertemos o sentido da desigualdade. Tá? Agora, o que vai acontecer? Você, no caso aqui, vai ter o seguinte. Pega no caso aqui que, se eu sei que a base é maior que 1, isso já me ajuda, no caso ali, a fazer o quê? A trabalhar com isso daqui. Porque ele quer que, na verdade, eu ache os valores do x, que até agora não apareceram na questão. Mas eu vou partir daqui, ó. Ele não disse que o b é isso aqui? E você não viu que o b é maior que 1? Então, na verdade, o que a questão quer é que você resolva a seguinte desigualdade. Falar que b é maior que 1 é o mesmo que falar que aquele 2 elevado a menos x2 mais x mais 12 é maior do que 1. Só que 1 é a mesma coisa que o que, gente? Que 2 elevado a 0, tá? Você vai ter que o 2 elevado a menos x ao quadrado mais x mais 12, ele vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 0. Então, se eu estou comparando, agora eu tenho uma inequação exponencial, e numa equação exponencial, inequação, você segue o mesmo princípio que isso daqui, que quando você tem a base maior do que 1, você mantém o sentido da desigualdade, e quando você tem a base menor do que 1, você inverte o sentido da desigualdade, tá? Então aqui, ó, você vai ter o quê? Você pega e aí você tem que, se aqui a base é maior que 1, esse lado daqui vai ser maior do que esse aqui. Fica menos x2 mais x mais 12 maior do que 0, tá? E aí aqui você vai ter o quê? Ó? Posso fazer por soma e produto. Produto menos 12 e soma, no caso, 1, né? Que é menos b sobre a. Perdão, você tem produto menos 12 e soma 1, podem ser menos 3 e 4. E a concavidade está para onde? Ela está, no caso aqui, para baixo. Então, os valores são menos 3 e 4. Então, aqui você vai ter o quê, né? Você pode fazer por soma e produto. Produto, no caso, menos 12, C sobre A, e soma igual a 1. Produto menos 12 soma 1, os valores são o quê? Menos 3 e 4.
que aí entre raízes você vai ter um mais e fora você vai ter um menos. E eu quero que seja o quê? Maior do que zero. Se eu quero que seja maior do que zero, você vai ter, no caso aqui, um x que vai ter que estar entre menos 3 e 4, tá? Que era justamente o que ele queria na questão de vocês da folhinha. Isso é justamente, galera, ele quer, assim, o número de soluções inteiras, né? Então, assim, número de soluções inteiras. Como o intervalo é aberto, quais são as soluções inteiras que eu tenho aqui? Menos 3 não vai entrar porque o intervalo está aberto nele. Então, as soluções inteiras que ele quer saber quantas são menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, então, inteiros nesse intervalo, que representa a resposta do que ele pediu. Fui bem minucioso aqui para você perceber numa questão como essa, como que é o caminho bem, que às vezes falta isso. Ainda mais em aula de militar, não sei porquê, né? Melhor pra gente na nossa plataforma que faz as coisas direito. Sinceramente, eu confio no meu taco e da minha equipe. E, cara, não sei por que tem um tabu que mastigar as coisas para aluno de mita é coisa de bundão. Nada a ver. Você vai aprender como, tá? Então tem que ser organizado. Então espero que você tenha entendido. Refaz a questão que eu quero você tendo bons resultados, que é bom também para mim, não vou mentir, no final do ano. Show, galera? Vamos para mais uma questão no próximo bloco. Próxima questão. Eu quero resolver o log do x na base 1/2 maior que o log do x na base 1/3. Bom, aqui vem uma novidade, assim, que não é uma novidade, não é uma questão trivial, não é uma questão do padrão, porque você está notando que as bases não são iguais. E geralmente é aquela mesmice que você tem a mesma base de um lado do outro e você trabalha os logaritmanos para sair do lugar. Na verdade, até o contrário, não. O logaritmano já veio até igual, mas a base que está diferente. De qualquer maneira, não é tão fácil quanto parece. Porque assim, a base não estando igual, por mais que aqui sejam ambos valores menores que 1, eu não tenho como de cara, com certeza, saber o que acontece com essa desigualdade. Eu vou ter que dar o meu jeito de colocar a mesma base mexendo no da direita, no da esquerda ou até mesmo nos dois. O que for mais fácil para mim. E aí também, repara o seguinte, né, gente? Na verdade aqui, existe uma fórmula de mudança de base que de repente você da teoria esqueceu e eu vou colocar aqui. O que é o log do A na base B? É o log do A na base C dividido pelo log do B na base C. Essa base C é uma nova base que você coloca ao seu bel prazer aqui para você pegar e você conseguir transformar e mudar a base para aquela que você quer. Depende realmente, a gente demonstrou isso nas outras aulas, depende realmente da conveniência daquilo na hora de resolver a questão. Bom, e será que aqui vai ser conveniente? Vamos ver o seguinte. Primeira coisinha que eu posso fazer aqui. 1/2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. E 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Como que a gente faz aqui? Quando o expoente vem de baixo, você joga esse expoente para frente invertido. Só que, cara, inversão de menos 1 é o quê? 1 sobre menos 1. Vai dar o próprio menos 1. Então você vai ter que aqui, isso vai dar menos log do x na base 2 maior do que menos log do x na base 3. E esses menos, para eu me livrar deles, eu estou meio que multiplicando ambos os lados por menos 1. O que significa que a minha desigualdade vai fazer o quê? Que a minha desigualdade vai trocar de sentido. Ok? E é a partir daqui que eu, de fato, vou trabalhar na questão. Bom, eu poderia mudar tudo para a base 10, poderia mudar tudo para a base 3, para a base 2. Eu, nesse caso aqui, eu vou mudar tudo para a base 10, né? Acho melhor. Você vai ter o quê? Pega aqui e você vai ter o log do de cima, na nova base, que eu nem precisaria escrever, né? Na base 10 geralmente você não escreve. E o log do de baixo na nova base. Menor que log do de cima na nova base sobre o log do de baixo na nova base. O que eu estou fazendo? Então, estou mudando a base de acordo com aquela fórmula dali que a gente já aprendeu na aula de teoria. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora é que vem. Você vai pegar, no caso aqui, ó, e vai fazer o seguinte, meu querido. Pega, então, aqui
Nesse caso, eu posso, no caso, multiplicar cruzado, porque o que vai acontecer aqui? Na verdade, assim, você tem que tomar cuidado sempre em multiplicar cruzado, pela garantia ou não dos logs que você está achando serem ou não positivos, né? Mas, no caso, se fosse log de 1 na base 10, já daria 0. Se fosse de 0,1, daria negativo. Mas aqui eles são positivos. Se os números que eu estou multiplicando em cruz são positivos, numa desigualdade, eu não estou cometendo um crime, não vai dar problema. Não vai dar merda. Vai dar exatamente aquilo que a gente queria. Então, no caso, passa isso para o outro lado, fica 0 menor que. E eu já estou botando esse log do x na base 10 em evidência, tá? Vai ficar log de 2 menos log de 3, ok? Bom, como no caso aqui, isso é uma função crescente, porque a base é maior do que 1. Se é a função crescente, para eu saber quem é maior, só depende de olhar para o logaritmando. E aí, galera, o que vai acontecer aqui? Eu tenho o menor menos o maior. Esse parênteses, essa conta aqui dentro, vai dar negativa. E você não quer que o produto seja positivo? Se eu quero que o produto seja positivo, isso então aqui tem que ser, negativo. Ou seja, o log do x na base 10 tem que ser menor que 0. Para as pessoas que se confundem, escrever isso aqui é a mesma coisa que eu botar o quê? Que o log do x na base 10 é menor que o log de 1 na base 10. Que aí você percebe claramente que eu estou comparando dois logs de mesma base e comparando dois logs de mesma base, onde a base é maior que 1, eu não vou inverter o que eu tenho ali. Vai ficar x menor que 1 mesmo, porque já tenho menor e como eu não inverto, eu mantenho igual. Teoricamente, a minha resposta seria até essa aqui. Até estranha, não, porque o cara viu o 3 e o 2 e ele acha que ele vai ter que botar esse 3 e esse 2 ou juntos, né, em alguma operação no final. Só que não. Eles só serviram mesmo para nesse finzinho. Eu sabia que isso era negativo e que isso obrigava o outro também a ser negativo. Mas não terminou por aí. Não esquece que sempre existe uma condição de existência de logaritmo. Então acaba que esse logaritmando tem que ser o quê? Ele tem que ser positivo. Tá? Como ele tem que ser positivo, o que você vai ter aqui? Isso vai dar um x maior do que 0. Ou seja, o seu x vai ter que estar entre 0 e 1. E aí, isso realmente é a resposta que a gente queria. Tá bom, galera? Beleza? Espero que com isso você tenha entendido essa questão. Essa também não é uma questão fácil, afinal, você quer o quê? O vestibular que você vai fazer não é fácil. Ele é muitíssimo concorrido, tá? Então, ficamos por aqui. Um forte abraço. Valeu, galera!